Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou aqui para falar com você um pouquinho sobre o Enem de 2020, tá? Matéria de humanas, principalmente ali filosofia, tá bom? Um comentário, vou comentar um pouquinho a prova de ontem, tá? Já era para eu ter feito ontem, o motivo é que demorou, né? Eu não consegui muito rápido esse ano a prova, né? O caderno ali do aluno, tá bom? De repente também você vai notar ali que para poder conseguir essa prova, a impressão não ficou tão boa, né? Mas eu vou trabalhar com você as questões de filosofia, tá? Teve um questionamento de um aluno que eu achei muito importante, que ele falou se só ele percebeu, se outras pessoas perceberam, que parece que o conteúdo que caiu na prova não é muito aquele conteúdo estudado em sala de aula, né? Em filosofia mesmo, né? A gente percebe que não apareceu Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, é, falando ali de Karl Marx, né? Que geralmente aparece ali nas provas do Enem e são os filósofos mais estudados, né? Principalmente quando a gente fala muito em desigualdade social, tá? Mas vou comentar com você então as questões que estavam lá. Começo aqui com a questão 55 do caderno branco, tá bom? Ela também tem nos outros cadernos, porém a ordem é diferente. Essa questão, tá, ela vem falando da Grécia Antiga. Eu cheguei a comentar aqui devido à mudança no governo, não que o governo controle as provas do Enem, mas conforme muda-se o governo, ele vai mudando as pessoas que vão trabalhando nos órgãos ali e de repente umas mudanças acabam acontecendo, né? A Grécia apareceu, né? Apareceu ali o filósofo clássico, tá? Então, quando ele vem falando aqui na Grécia, o conceito do povo, né? Ele está falando da democracia grega neste momento, como era a democracia grega. Eu comento muito com os alunos, né? Como a democracia, ela era participativa, mas ela não era para todos, né? Então, se você lê o texto, ele está falando isso, que o povo tinha o direito de participar, mas espera aí, quem era este povo, né? Quem era o cidadão ateniense, né? O grego, quem era considerado cidadão, né? Não eram todos, o homem maior de 21 anos tinha que ter posse, então não eram todos que tinham. Então, quando você vê naquele contexto a emergência do sistema de governo mencionado no texto promoveu ou promoveu a, né? Ele promoveu o quê? Quando só olhar aquela palavra que quando vem, você pode ser caracterizada fundamentalmente como direta, né? Era uma democracia direta, porque ela era participativa, participação do exercício, no exercício do poder. O povo participava, mas quem é o povo? Quem é o cidadão? Então, né, era uma minoria, tá? Então, ela era chamada de uma democracia participativa, diferente da nossa. A nossa é representativa, né? Você vai eleger alguém e ele vai decidir. Não, lá, né, quem era cidadão decidia. Tá ok? Então, essa questão aqui, ela foi a alternativa E na prova branca, tá bom? Depois, a questão 61 da prova branca também, ela vai trazer uma questão ali, ela vem falando de Adão, né? Ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez, da transparência da água que ela sufocaria. Aí ele está falando do mundo da experiência, né? Mundo empírico. Você podia matar essa questão ao ler aqui embaixo de quem ele está falando. David Hume. David Hume é um filósofo empirista. Vai falar da experiência. Como que eu conheço as coisas? Experimentando. Os cinco sentidos, os cinco sentidos, né? Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? A vivência dos fenômenos do mundo, a experiência, viver a experiência. Quando eu falo com os meus alunos de David Hume, nós falamos sobre ideia e impressão. Para o David Hume, a impressão é mais forte que a ideia. A impressão é a experiência. A ideia de montanha-russa é uma coisa, mas quando você tem a impressão, quando você tem a experiência da montanha-russa, você vai ver que ela
né, te causa muito mais pavor, né? Tá bom? Então, ali David Hume me ajudava bastante. A questão 65, aqui ela também pegou um filósofo clássico, tá bom? Porque ela vem falando aqui, ó, vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem, né? Aí é Aristóteles, né? Lá já vem lá embaixo, né? No fragmento de Aristóteles, não precisava nem ler ali, tá? Porque quando ele vem falando desse bem, o sumo bem, Aristóteles que coloca o bem como o bem, coloca a felicidade como o bem supremo, tá bom? Então, você matou essa questão ali, você já vai ali, ó. Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, a alternativa A, né? Porque ética e política, pois conduzem à eudaimonia, né? A felicidade. Como que você vai atingir essa felicidade? Na vida em sociedade, na vida na cidade. Polis, política, né? A vida na cidade. E a ética, né? A ética aristotélica, que é a ética das virtudes, né? Que visa o quê? A felicidade. Tá bom? Então vamos aqui para a próxima. A 79 também, né? A 79, gente, ali é René Descartes. Quando a gente está lendo René Descartes, a gente fala muito ali sobre o solipsismo, né? Essa é, não o que acontece. Se você pensar bem, você vai falar: nossa, professor, não estudei isso. Né? Com certeza não, tá? Porque quando você coloca aqui, o texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como solipsismo, que reconhece limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. O René Descartes, quando ele falava ali, ele queria dizer o seguinte: penso, logo existo. Mas como que eu sei que o outro existe? Né? Através do meu pensamento, porque eu existo. Então, quando você vem aqui, solipsismo, do latim, solus ipse, traduzido, né, só ele mesmo, e designa uma doutrina filosófica que reduz toda a realidade ao sujeito pensante. Tá? Então, seria bom ter lido ali René Descartes, né? Mas com a pandemia também muita coisa mudou, né? Ali no centro de mídias eu não me lembro mesmo de ter falado do filósofo René Descartes. Eu falei com os meus alunos no começo do ano, quando a gente começa o eu racional, né? Depois vem aqui a 84, né? O texto descreve a experiência do personagem Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central de qual filosofia? Aí, gente, é fantástico quando a gente vem falar aqui do existencialismo. Jean-Paul Sartre, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Nós somos lançados neste mundo, só sabemos, temos uma certeza que é a morte e precisamos fazer escolhas a todo momento. Então, se você ler o texto, você vai ver que ele está falando dessa experiência da existência humana, né? É o existencialista na questão do reconhecimento de si, tá bom? Vamos para a próxima questão, Montaigne, né? O novo gênero da escrita aludido no texto é quando você coloca na internet, gente, também, né? Não passou ali pelo estudo, pelo ensino médio, né? Se você pegar as aulas do Centro de Mídias, você vai ver que não foi falado desse filósofo. Essa foi uma crítica levantada, né, que eu achei muito interessante por algumas pessoas que fizeram ali a prova, né? Mas você vai ver que é a alternativa B, o ensaio, né? Porque o ensaio é um gênero novo que ele vem trazendo, tá bom? Então, quando você coloca na internet sobre o filósofo, já vai aparecer aqui, ó, ensaios em francês. É o título da obra do francês Michel de Montaigne, publicada pela primeira vez em 1580, foi pioneira no gênero literário chamado ensaio. É uma maneira diferente, né, de escrever. Traz muito a questão do subjetivo. E a 88, né, que foi uma questão também trabalhada ali, que também ela vem falando ali do empirismo, né?
Porque quando você lê os textos, meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos, os sentidos, né? Eu penso aquilo que eu experimento, tá? Então, os textos, dois textos falam ali da mesma coisa, mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento numa perspectiva que ampara a valorização do corpo na apreensão da realidade, a experiência. Né? Eu preciso dos sentidos para eu conhecer as coisas, o objeto, tá bom? Então, este é um comentário que eu deixei para fazer para você aí sobre a prova de filosofia. Não se esqueça, se inscreva no canal do professor, falando um pouquinho sobre a redação, o tema da redação, né? Ele foi assim, acho que ninguém esperava muito o assunto, parece que algumas pessoas chegaram a comentar, mas lembra que eu falei no vídeo que eu postei, Constituição de 1988, ela ajuda a construir, gente, praticamente quase que todos os temas ali da redação, porque geralmente o tema da redação aborda o Brasil, né? Algo que está acontecendo no mundo, mas ele traz para o Brasil, né? Então, a Constituição de 1988 nos ampara em tudo isso para criar os nossos argumentos, né? E geralmente a redação do Enem, ela pede ali uma solução, uma saída, né? Como resolver esse problema do estigma criado, então, né? Nós percebemos que a informação é muito importante. Isso eu tenho falado muitas vezes com os alunos, porque muitas informações circulam na televisão aberta, só que os nossos jovens hoje, eles não assistem mais televisão aberta. É Netflix, né? São canais pagos, que geralmente não têm comerciais, né? Então, precisa mudar essa forma de fazer essa informação chegar. Nós já temos governos que estão utilizando aí do TikTok, de influenciadores, né? Porque eles estão percebendo que o jovem está em uma outra conexão, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Não vou comentar a prova de domingo que vem, porque a prova de domingo que vem é uma outra área, tá bom? Se eu conseguir, vou tentar fazer um comentário sobre as questões de sociologia. Não prometo para você, porque eu estou com a dificuldade de conseguir direitinho as questões. Esse ano foi mais difícil. Geralmente o pessoal postava ou eu pegava com o aluno ali presencialmente, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Se inscreva no canal do professor Regis Oliver. Para quê, meu irmão?